paz do Senhor Jesus, a todos vocês que neste dia 18 de setembro estão conosco, nos auxiliando com a vossa presença, aqueles que nos assistem, aqueles que estão conosco neste momento. Nós bendizemos e agradecemos ao nosso Deus por esta oportunidade que nos concede o Senhor de estarmos reunidos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos por mais um dia da tua proteção, do teu cuidado, do teu livramento. Ainda, Senhor, meu Deus e Pai, que dificuldades se aproximam, mas nós continuaremos confiando na tua presença justa, santa e boa, porque nada pode escapar ao controle do teu querer e da tua vontade, que é justa, santa e soberana. Usa a cada um de nós para compartilhar esta preciosa palavra do Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. Usa-me, usa cada um dos teus filhos. Aceita por misericórdia ao Salvador Jesus o nosso humilde louvor, e que seja para a honra, louvor e glória do teu santo nome, para a edificação de cada um de nós, para alegrar os corações, para confortar os corações, esta reunião, e agradeço a presença de cada um que sempre estão conosco. Deus vos abençoe, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus? Bom, amém. Hoje, então, temos evidentemente, algumas preocupações, mas nada que o Senhor não possa, evidentemente, também resolvê-las. Temos como nosso tema uma pergunta: qual que seria o melhor lugar para se estar? Ou qual o melhor lugar para se estar? E o nosso texto, então, está baseado no livro que escreveu o nosso querido irmão Lucas, no capítulo 10, versículo 39. Claro que este versículo está intimamente ligado ao versículo 38. Por isso que ele começa meio estranho. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Sim, tá? Então, este texto vinculado ao versículo 38, que diz que Jesus, então, foi à casa de Marta. E esta Marta tinha uma irmã chamada Maria. Por isso que começa o 39 desta forma. E também nós sabemos que era irmã de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Bom, uma palavra conhecida, mas com certeza creio que poderemos aprender alguma coisa, ou coisas importantes, ou algo importante para o nosso crescimento espiritual. Os nossos hinos da nossa harpa cristã de hoje são os hinos de número 227, 225 e 210. Amém. Começamos com o hino de número 227, que diz: Deus amou de tal maneira. E com certeza o Senhor nos amou de tal maneira. Em português, tal maneira é uma palavra que fica difícil de mencionar. De tal maneira. Ele não amou nem pouco nem muito. Amou de tal maneira que muito é uma palavra ainda pequena para expressar o amor do nosso Deus. Então, vamos louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter,
mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Sim, quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes tu fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Amém? Então, revestivos de justiça, porque Deus é um Deus de justiça. O seu trono é um trono de misericórdia e abundante graça, de amor, salvação, mas de justiça. Amém. Então, praticar a justiça do Senhor Jesus. Não é a minha justiça, porque a palavra de Deus já diz que a nossa justiça não serve para absolutamente nada. Então, o hino de número 225 é o nosso segundo, que diz: ser valente, mas na batalha contra o mal. Não é valente no supermercado. Ou então no trânsito. 1, 2, 3. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui aonde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo e com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente,
nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Japão, em terra ou mar, ser valente. Sua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Então, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com graças ao nosso Deus, que nos enviou o Consolador. E para isso, para vencer essas pelejas, essas batalhas que o inimigo muitas vezes coloca no nosso caminho, nós temos que ser cheios do Consolador. Não é por força, não é por violência, não é por conhecimento, não é por nada que temos, mas pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo. E o nosso terceiro hino, de número 210, que diz: Fala, fala, Senhor. Não, é do Fala, fala, Senhor. 1, 2, 3. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem o eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. De quê? De saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Oh, Deus Santo. Amém. Aleluia. Graças te damos, Pai, porque esta é a nossa alegria constante, da certeza e da confiança que temos na palavra do Senhor, que nos garante, então, uma vida futura, e é uma alegria, com certeza, uma vida de alegria e paz eternal, e na eterna, sem fim, sem essas preocupações
este mundo presente que sempre nos deixam, muitas vezes, cabisbaixos. Mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Amém. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos de mais uma semana, e tem, com certeza, concedido a cada um desses que nos ouvem, que nos veem, que sempre estão conosco. Sim, passamos por dificuldades em todas as partes do mundo, diferentes dificuldades neste país, daquelas dificuldades no nosso querido Brasil, e tantas dificuldades que são diferentes para cada irmão. Por isso que diz que cada um tome a sua cruz, e a cruz de cada um sempre é diferente. Mas continuaremos confiando no Senhor e pedindo as vossas orações em favor do nosso lar, da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo que estão ali no Brasil. O que eu agradeço aos irmãos que sempre têm nos incentivado, nos mandando mensagem, a minha prima Sueli, as minhas irmãs, ao esposo da irmã Sueli, o irmão Arlindo, e tantos outros, mas não vou mencionar todos os nomes, mas são as pessoas que sempre estão mandando mensagens de incentivo. E, claro, existem muitos defeitos, mas como nós não somos profissionais desta área, da área da comunicação, então sempre erros acontecem, o Senhor sabe os nossos limites, mas os irmãos têm nos encorajado a continuar, o que eu agradeço. Amém. No nome do Senhor Jesus. E esse, então, é o meu pedido de oração em favor de cada um dos nossos irmãos em Cristo, independente da denominação, independente de onde moram, de onde residem, no nome de Jesus. Então vamos começar aqui com a nossa irmã Simone Uemura, e está aqui então a nossa esquerda, irmã Simone Uemura, por favor. Paz do Senhor. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. O Senhor é poderoso. Amém. Então, as dificuldades, das incertezas do que nós não podemos controlar, o homem não pode. Irmã Luzinete, por gentileza. A senhora, irmã. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Sim. Deus abençoe.
Amém, Jesus. Deus Amém. abençoe, então, irmã. Amém. Amém. Então, para aqueles que estão nos assistindo e não foi possível, então, gravar, a irmã Luzinete está ali no Rio Grande do Sul, numa uma campanha de evangelização, juntamente com seu esposo, e pede oração para que o Senhor oriente em todos os passos desse casal. Almas têm sido ser rendidas aos pés de Jesus através do trabalho desses irmãos, e ela também agradece ao Senhor por estas maravilhosas bênçãos e poder ser usada nas mãos do Senhor para levar almas a Cristo Jesus. E inauguração de uma congregação, porque nós agradecemos ao Senhor por mais uma congregação da Igreja de Cristo Jesus, ali no Rio Grande do Sul. E ela pede oração também em favor dos seus filhos que ficaram em Santa Catarina, em Florianópolis, na casa deles. E também oração em favor dos seus familiares que estão em São Paulo. E também oração em favor da nossa nação, para que o Senhor esteja abençoando a nação brasileira. Grato, então. Agora, nossa direita, os irmãos Nishimura Kyodai primeiro. Kyodai Nishimura. A paz do Senhor. 長崎の方に、九州の方に来てるんで、すごく、うちの兄貴は寝たきりで動かせないんで、避難もできないので、まあ、そういうことがあるので、ちょっと、台風が大きくならないように、まあ、収まるようにお祈りしてください。Irmã Maria. Eu gostaria que... Pedido de oração? Pedido de oração. Bom dia, boa noite para todos. Para todos. Esse taifun, né? Tá vindo para cá, né? Amém. Vai ter chuvas dias seguidos, né? E que não venha forte, né? O senhor sabe. E a preocupação é muito forte dessa vez, né? Faz muito tempo que não vinha taifun tão forte. Então, a preocupação de todos, né? E gostaria que orasse pelos nossos familiares, pelo meu marido, pelos nossos familiares, para Deus encher-nos do Espírito Santo e para salvar-nos. Amém. Muito grato, então. Pelos irmãos Nishimura e o esposo. Irmão Melvin, por favor. Peço paz, irmãos. Deixa eu só fechar aqui. Tá muito barulho. Então. Aí. Alô? Agora. Isso. Perfeito. Agora. Pode falar, irmão. Será que vai dar eco agora? Pode falar. Ok. Amém, amém. Eu sei que a gente está todo mundo preocupado com esse taifun, tá vindo aqui, né? Mas eu imagino que o Senhor está cuidando de tudo para nós e nós precisamos apenas descansar nele, né? Amém. Eu gostaria muito de oração pela minha família no Brasil. Na verdade, ontem foi aniversário de uma pessoa para mim muito importante, que é meu sogro. O sogrão fez aniversário. Ele fez 68 anos de idade. Então, eu quero louvar a Deus pela vida dele e pedir para que Deus continue sustentando a saúde e a vida dele. Quantos anos? Amém. 68. 68. É o nome dele? O nome? É Ariovaldo Bertelli. Ariovaldo. Então, nosso irmão Ariovaldo. Amém. Amém. Então, agora a irmã Mieco. Beleza? Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Agradeço imensamente a Deus, né, por tudo,
principalmente, né, pela data de hoje, pelos idosos, que são comemorados a partir de 75 anos. Falta mais um pouquinho, uns 2 aninhos, para ser comemorado, né? E eu peço oração pelos nossos parentes, né, de Nagano, que são nossos ancestrais, né? Eles têm plantação muito de pera e maçã, né? Estava muito preocupado com o taifu, falou que quando vem tufão na região, ou fala de tufão, eles ficam realmente, não são cristãos, né? Nossa. E eles, mesmo assim, pedem ao Kami-sama, ao Deus, né, que eles falam, sim, para livrar, né? Porque realmente, Senhor, quando cai tudo, parece um tapete de maçã e tapete de pera. Isso é um estrago tremendo, né? E também para os demais familiares que vieram do Brasil, somos 25 aqui no Japão, né? 25, e só estamos a nossa família na igreja, né? Evangélica, né? Oh, Senhor Jesus. Então, peço para que... E a irmã Maria. Né? E a irmã Maria, né? A Luri, né? Isso. Amém. E realmente para que venha conhecer o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Amém. Amém, Jesus. Então, por favor, daqueles irmãos que não estão conosco, o irmão Anderson e a irmã Keiko, que já tinham nos avisado, assim como a irmã Clarice, que alguns minutos atrás também nos avisou da impossibilidade dela estar conosco, mas também em favor da irmã Kelly Campos, dos meus familiares ali em Taboão da Serra, na Vila Sônia, dos familiares da irmã Mieko, aonde estiverem, que estão em tantas cidades, não? Que a gente não tem na memória todos, mas o Senhor esteja abençoando também aos nossos filhos, aos nossos netos, e continuar-nos, como falou o irmão Melvin, confiar na providência do Senhor, porque Ele é fiel e não desampara nunca. Amém. Vamos orar juntos, para que o Senhor esteja atendendo a oração de cada um de nós, com o nosso coração, com as nossas forças, com o nosso entendimento. Ó Deus soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza sempre presente. Tu estás conosco, Tu estás com os Teus filhos, os Teus servos, aonde estiverem, em todas as partes deste mundo, que o Senhor esteja ali, com certeza, com Tua mão forte e braço estendido, abençoando o trabalho das mãos daqueles que, com amor, com carinho, com dedicação, têm levado a Tua palavra àqueles que ainda não conhecem esta palavra maravilhosa de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A cada irmão, a cada irmã que tem, Senhor meu Deus, e Pai, o desejo no coração de levar a Tua palavra, porque os dias se aproximam da vinda de Cristo Jesus, e o Senhor está conosco para nos fortalecer, mas também para nos encher do Teu Espírito Santo, para proclamar a Tua palavra, porque o Senhor é Deus poderoso. No nome de Cristo Jesus, pelas intempéries, pelas dificuldades, pelas enfermidades, pelas pestes, o Senhor tem abençoado, tem guardado o Teu povo, tem livrado e continuaremos confiando, pois todo o universo lhe obedece, todo o universo que Tu criaste e formaste lhe é sujeito. A cada um desses pedidos, pelo irmão Melvin, pelo seu lar, pela sua família, por sua situação aqui nesse país, agradecendo a mais um ano de vida do seu sogro, ali em São Paulo, Jundiaí, e o Senhor ali esteja abençoando. A irmã Nishimura também, a irmã Maria, aos familiares do irmão Nishimura em Hiroshima, Nagasaki, ali naquela região do sul deste país, que o Senhor ali esteja abençoando por misericórdia, guardando, protegendo. Aos nossos familiares também, ali de Nagano, que o Senhor esteja abençoando, guardando e protegendo e dando a vitória, Pai. Mas que a Tua palavra chegue àqueles corações e eles possam ser transformados pelo poder do Teu Evangelho. A cada um desses pedidos aqui mencionados, àqueles pedidos que não foram mencionados, entregamos em Tuas santas, justas, preciosas mãos, e Tu és o Deus Todo-Poderoso. Mas, acima de tudo, faça-se o Teu querer e a Tua vontade, porque a Tua vontade é que prevalece. E o Senhor tem o melhor para cada um de nós, na solução de cada dificuldade e de cada problema. Somos gratos a Ti por esta oportunidade.
te pedimos, te louvamos, te bendizemos, Senhor Jesus, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós com certeza receberemos de tuas mãos santas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, aqueles que muitas vezes gostariam de estar conosco, mas algo tem impedido de estar presente, também que possam estar vendo através deste vídeo, não somente aqueles que estão impossibilitados por causa do nosso horário, mas alguém também possa estar impossibilitado por alguma outra dificuldade, possa estar assistindo este vídeo através da internet e nos incentivando a continuar com este pequeno trabalho. Apenas, juntamente com os irmãos que têm a sua Bíblia aberta ou que podem estar verificando na palavra de Deus, no livro de Lucas, o médico, no capítulo 10, no versículo 38, que está, como eu disse já, intimamente ligado a este, versículo 39, e que Jesus, então, foi à casa de Marta. E esta Marta, que o acolheu em sua casa, esta Marta tinha uma outra irmã, ou uma irmã, em Cristo é outra irmã. E tinha uma irmã chamada Maria, que todos nós conhecemos, para não confundir com outra Maria, porque tem mais que uma Maria na palavra de Deus. E esta Maria, que era a irmã de Marta, estava assentada aos pés de Jesus. Um texto bem conhecido, com certeza. E ela, então, estava ali preocupada em ouvir a sua palavra. Então, esse era a nossa introdução a esse versículo. E muitas vezes nós perguntamos, e realmente, qual será o melhor lugar que o cristão pode e deve estar? Não só pode, como deve estar. Então, pode, mas muitas vezes não vai. E deve estar, muitas vezes não quer ir, por tantas e tantas outras situações. Não condenamos ninguém, apenas é um fato verdadeiro. E muitas vezes a pessoa tem esta oportunidade, mas não o faz. Então, com certeza, o melhor lugar, ou seja, o lugar mais seguro, como as dificuldades vêm, as intempéries avançam, como já escutamos, o lugar mais seguro é estar com o Senhor. O lugar mais agradável que o homem pode encontrar é estar firme. Existe esta possibilidade e devemos estar firmes. E estar firmes aos pés de Jesus. Não é ter uma confiança vacilante. Vamos estar firme junto com o Senhor, sabendo que Ele é poderoso. E se Ele quiser fazer, Ele o fará. Se Ele quiser atender ao pedido de cada um dos corações, da irmã Simone, pelo seu lar, pela sua família, pela proteção daquela área onde passará esta intempérie, mas o Senhor está com eles e não vai os abandonar. E com aqueles irmãos em Cristo que estão lá. Mas a vontade do Senhor é soberana. Então, com Ele, com certeza, nós podemos ter a proteção eficaz. Então, uma proteção que não é temporária, não é condicional, é eficaz. E um abrigo seguro para o nosso caminhar diário. Como as dificuldades podem ser de outra categoria, de outra natureza, não apenas um vendaval ou qualquer outro tipo de uma enfermidade ou qualquer outro tipo de dificuldade do clima. Não somente essas, mas todas. Então, um abrigo seguro para o nosso caminhar diário, porque as dificuldades são também diárias. E aos pés do Senhor Jesus, podemos encontrar esta alegria sem limites, que o Senhor, e somente o Senhor, pode dar, com segurança para o nosso coração. Então, uma alegria sem limites e segura para o nosso coração, porque as alegrias vêm e passam quando são baseadas
nas coisas desse mundo. Não vou dizer que as coisas desse mundo não trazem alegria. Sim, com certeza. Mas uma alegria segura, com segurança para o nosso coração, que durará e dura para sempre, é esta alegria que vem de estar aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele tem para nos dizer. Então, para o coração, para a nossa alma e para o nosso espírito. Então, falar ao nosso coração, falar à nossa alma e também ao nosso espírito, que muitas vezes está angustiado, está atribulado, o espírito que é do nosso corpo, não o Espírito Santo em que nós habitamos, é claro. Essas características da presença de Deus, ou seja, de estar sempre ao nosso lado, sempre para nos proteger, nos guardar, nos livrar, para nos dar a segurança, essas características dessa presença de Deus pode ser encontrada na vida de Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Então, ela era uma pessoa que, com certeza, claro que também tem alguns pontos que ela não fez, talvez, de forma melhor, mas, assim como Marta também não fez só o que era errado, fez também muitas coisas para o reino de Deus, mas não podemos nem 8 nem 80, nem para o extremo de Maria, nem para o extremo de Marta. Então, essa mulher de nome Maria, ela tem o seu nome registrado 3 vezes nos evangelhos e em todas essas 3 situações reveladas pelo evangelho, Maria sempre está aos pés de Jesus, o Salvador. Então, sempre aparece registrada assentada, sentada, não em pé, não de uma outra forma, não preocupada com, evidentemente, outros afazeres que também devemos sempre estar. Então, estar aos pés do Senhor, ela ouve atentamente os seus ensinamentos, que é este texto de Lucas 10:39. Então, sabemos que ela está preocupada, mas Jesus veio à casa e Maria está preocupada, mas Marta está mais preocupada. Um convidado como o Senhor Jesus vem à casa e, com certeza, ela precisa estar. Marta estava agitada cuidando dos afazeres da casa, tem que deixar a casa arrumada. E também, aqui é por conta por conta minha, ou seja, preparando uma refeição. Não tem nada para entregar ao Senhor, então tem que preparar uma refeição, porque Jesus não avisou, não mandou um WhatsApp para Maria, nem para Marta avisando que ia chegar lá. Ele chegou assim, e inesperadamente tem que arrumar a casa, evidentemente, e também preparar algo para comer. E Marta, então, ficou mais preocupada com os afazeres da casa e Maria, né, com outros afazeres, vamos chamar assim. Então, Marta fica perturbada ao ver a irmã sentada aos pés de Jesus e pede para que ele, o Senhor Jesus, fale com Maria para que ela venha ajudá-la. Não é? É só ler os versículos seguintes, né? 40 em diante. Como eu disse, é um texto conhecido, tem quase muitos dos cristãos já têm até o texto na cabeça do que acontece, dos fatos que ocorreram. Então, a nossa querida irmã Marta também, que não é a Maria, mas é a Marta, ela pensou, talvez, não está escrito, que Jesus ia ordenar a Maria para que ela fosse ajudar Marta, que não dava conta do serviço sozinha. Talvez arrumando a casa e, como eu disse, talvez na cozinha também. Talvez também, então, Marta pensou que Jesus fosse falar com ela, porque ela pediu para ele. Talvez Marta pensou que Jesus ia repreender Maria. Mas o que aconteceu? Mas o mestre repreendeu Marta, que está registrado nos versículos seguintes, a partir do 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, não é que não era para arrumar a casa.
Marta estava afatigada, ansiosa e afatigada, ou seja, cheia de coisa para fazer, com muitas coisas. Mas uma só era necessária. E a Maria escolheu, então, a boa parte. E que ninguém ia tirar esta parte dela. Ainda que a Marta pedisse para ela, ou para o Senhor, interceder em favor da Marta, mas ele não o fez. Muito pelo contrário, ele ainda censurou com amor a nossa querida irmã Marta. Marta, não fica preocupada, está muito ansiosa e afatigada, mas a sua irmã Maria escolheu a melhor parte. Então, ela ainda deve ter ficado um pouquinho mais chateada. Mas a melhor parte, então, que Jesus chama de a melhor parte, é de estar em inteira comunhão com o Salvador. É o que ela fazia. De estar mais próxima com Jesus. Essa que deve ser a nossa melhor parte no nosso viver diário, na nossa comunhão com Cristo. E a comunhão com Cristo é mais importante que o trabalho para Cristo. Ou seja, Marta não estava fazendo nada? Estava sim. Estava trabalhando com certeza em favor do bem-estar de Jesus Cristo. Tinha fome, tinha sede. Ou seja, se fosse só ficar sentado ali esperando a comida, não ia aparecer de lugar nenhum. Não tinha Uber naquele tempo, então não dava para aparecer. Mas Jesus não condenou o seu trabalho. Ele disse apenas que o da Maria era o mais importante e a Maria escolheu, com certeza, a melhor parte. Não que ele aboliu os serviços caseiros. Então, a comunhão com Cristo, que é o que a Maria fez, é mais importante que o trabalho para Cristo, que a Marta estava fazendo. Então, primeiro, nós devemos obedecer a Cristo, adorar a Cristo, para depois servir a Cristo. Não é o processo inverso. Primeiro, nós temos que obedecer a Cristo, para depois servir na obra do Senhor. Então, a vida com Jesus vem antes, precede o trabalho para Jesus. Como é que quer trabalhar para Jesus se não sabe nem o que está falando? Não conhece não tem íntima relação com o Senhor Jesus. O relacionamento com Jesus é só via internet, o que não existe. Então, a vida com Jesus, o viver diário com Jesus, vai preceder, vem antes do trabalho para Jesus. Ou seja, a fé e as obras. Se eu fizer bastantes obras, não vai aumentar a minha fé de forma nenhuma, mas se eu tiver bastante fé, vai contribuir para que eu faça boas obras. Este também é um texto conhecido. E o segundo texto está em João, capítulo 11, versículo 32. Como eu disse, são 3 situações. Então, no livro do apóstolo João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 11, versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, já é outra situação, né? Não se esquecendo, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Jesus passou pela primeira vez, vamos dizer assim, na casa de Maria e Marta. Esta era a segunda vez. Então, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabemos, então, da morte de Lázaro, que era uma pessoa a qual Jesus amava. E nós sabemos que a dor, neste lar, a dor era imensa pela morte de Lázaro. Maria chorava com a perda de seu irmão. Marta, com certeza, né? Agora você observa que no versículo 20 desse texto de João, não é do texto anterior, mas do texto de João, que estamos vendo agora, no versículo 20, Marta foi ao encontro de Jesus e Maria ficou em casa. O normal era, já que a Marta gosta de arrumar a casa, Marta, você fica em casa arrumando que eu vou lá ao encontro de Jesus. Não, foi ao contrário. Mas no versículo 28,
nós temos o quê? Então, Jesus estava distante. Lázaro morreu, Marta foi ao encontro de Jesus. Porque parece que ela não gostava muito dessas atividades eclesiásticas, de forma nenhuma. Então, ela foi ao encontro de Jesus e Maria ficou em casa. E no versículo 28 nós temos que, nós lemos assim, e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Então, Maria e Marta, então, se conversam. E o mestre estava chamando quem? Marta foi buscar Jesus. Eu creio que eles voltaram juntos, não sei dizer. Dito, né? Então, a partir daí, a Marta chamou em segredo a sua irmã Maria e dizendo, o mestre está aqui e está te chamando. Então, com certeza, o Senhor Jesus chamou a sua querida filha, Maria, para que ela sempre tivesse aquela comunhão, e ele tinha esta comunhão de relacionamento com ela muito profunda, muito íntima. A vida, com certeza, nós sabemos deste caso, a vida triunfou sobre a morte, porque a ressurreição de Lázaro foi efetuada por Cristo Jesus. E com a ressurreição de Lázaro, Jesus enxugou as lágrimas de Maria. Imagina se ela continuou chorando depois que Lázaro entrou em casa novamente. Com certeza não, se transformou em uma alegria. Então, enxugou aquelas lágrimas que com certeza pararam. E Jesus, então, trouxe um poderoso milagre para dentro da casa de Maria, Marta. Mas, devido, então, a essa fidelidade dela em estar com o Senhor. E o terceiro texto, que está em João, novamente no livro de João, capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Então, também um outro texto conhecido. Então, esse é o mais conhecido, talvez. Então, Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com os seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro do unguento, ou perfume. Uma linguagem mais moderna, então ela pegou um vaso de nardo puro com um perfume chamado nardo, que era importado, de muito preço. Tem um outro versículo que diz um pouquinho melhor. E, num outro texto, é claro. E ungiu, então ela quebrou o vaso e ungiu os pés ungiu ao Senhor Jesus. Então ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Nesse texto não está desta forma. Mas ela, então, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Então, devemos estar aos pés do Salvador, que foi o que ela fez. Por que ela fez isso? Ela não recebeu um maravilhoso milagre na sua casa? Então, será que algum de nós já recebeu algum milagre de Jesus? E como é que nós agradecemos? Obrigado, Senhor. Arigatô, né? Não, isso não. Então, devemos estar aos pés do Salvador também para honrar ao Senhor por tudo que Ele é. Ele é Deus Todo-Poderoso? É. Ele tudo pode? Sim. Tudo está sob o controle das suas mãos poderosas? Sim. Também devemos adorar, honrá-lo e adorá-lo por sua presença santa, através do seu Espírito Santo, também nos abençoando diariamente. Não é um dia sim, outro dia ele está ocupado. Não. Então aqui Maria está novamente aos pés do Salvador Jesus para demonstrar na prática a sua gratidão a ele por seus feitos gloriosos, não somente por aquele, com certeza tantos e tantos outros que ela ouviu e creu. Não é só aqueles que acontecem comigo ou somente com você. Podemos agradecer a Deus
por aqueles feitos grandiosos e maravilhosos e gloriosos que o Senhor tem feito em outras vidas, na vida da esposa, do nosso irmão, do marido, da nossa irmã, do nosso semelhante que está perto e do nosso semelhante que está distante. Não somente aquilo que ele faz pessoalmente na minha vida pessoal, ou na minha esposa, ou no meu lar, ou na minha família, não. Então devemos ter esta prática, demonstrar na prática a nossa gratidão a ele. Então ela fez o melhor, ela derramou todo o perfume que tinha por volta de meio litro, e que ela guardou com certeza por muitos dias e muitos anos, porque ela não comprava. Para conseguir meio litro de perfume tem que demorar algum tempo. Era importado e custava muito caro. E custou, como nós sabemos, 300 denários, que era o salário de um ano, e que ela derramou sobre a cabeça de Jesus e enxugou os seus pés com os seus cabelos, que era um outro ato também que demonstrava um sinal de estar sujeito àquele que era o Senhor Jesus. Ou seja, este ato demonstrado por ela, feito por ela, na prática. Então, expressando desta forma a sua sincera gratidão ao Senhor. Era a única coisa, talvez, que ela tinha de mais valor. Mas ela, então, como nós sabemos, ou alguns sabem, as mulheres, nesse tempo, elas juntavam, então, de gota em gota, ou de 10 ml em 10 ml, 2 ml, sem que eu não sei a quantia, juntavam esse perfume para ser usado quando elas fossem casar. E depois, então, era usado nessa oportunidade. Mas a Maria, então, fez este ato antecipando o Senhor, a morte do Senhor Jesus. Então, na verdade, nós sabemos que ela foi incompreendida pelos discípulos, afirmando que ela cometeu um desperdício. Bom, nós já sabemos por que eles estavam preocupados com o desperdício. Eles estavam preocupados era de vender o perfume e pegar o dinheiro e fazer outra coisa. Não era para o reino de Deus, não. Então, mas ela não desistiu. Eles estavam contra, nós lemos em outros versículos, de que ela foi assediada ou falaram com o Senhor Jesus, porque ela tinha feito esse desperdício, mas ela não desistiu de agradar ao seu Senhor, ao seu Mestre, ao Senhor Jesus. Esse era o seu propósito maior. Tinha outro propósito? Talvez, mas esse era o principal, esse era o objetivo. Então, ter um objetivo de agradar ao Senhor, sim, é importante, não importa a forma. Mas esse ato simples, ou seja, de derramar um perfume, também é sublime. E, para você ter a ideia, até hoje, então, tem sido lembrado e proclamado aos ouvidos do mundo. Então, hoje estamos falando dela no ano 2022, e quantos anos já se passaram e quantas vezes esse texto é lembrado para que o nome dela, né, seja lembrado por esse ato que ela fez. Quantas pessoas existem na Bíblia que não tem o seu nome escrito, determinado? Uma certa mulher, não diz o nome dela, uma certa mulher. Esta não, ela tem o seu nome registrado. Então, ela praticou um ato com tudo que ela possuía. Eu creio, não está escrito, mas nós cremos porque era o sistema da época. Ou seja, não acumulava roupa, não acumulava joias, não sei se acumulava ou não, né? Mas uma das formas era essa de gastar o seu dinheiro com a compra de perfume, o que as mulheres faziam na época. Então, ela praticou um ato com tudo que ela possuía, talvez, com o melhor que ela tinha, talvez também, e isso de forma generosa. Então, ela não derramou o perfume gota a gota. Ela quebrou o vaso, que era para não sobrar nada dentro mesmo. E se se ela não tivesse quebrado o vaso, poderia ainda sobrar algumas gotas dentro. Ela pegou e quebrou o vaso. Então, prostrados aos pés do Salvador Jesus, é o melhor lugar do mundo onde nós devemos estar para poder adorá-lo. Então, prostrado. Pode ser em pé? Pode. Pode ser deitado ou de outra forma? Pode, mas eu posso. Eu devo estar, como está
num coro, né? Aos pés da cruz, ou ao pé da cruz, porque a cruz não tem dois pés, tem um só. Então, é um irmão que falou aos pés da cruz uma vez. Então, é ao pé da cruz. Então, aos pés de Jesus é que devemos estar todo o tempo. Para quê? Para adorar ao Senhor. Primeiro, para expressar a nossa sincera gratidão. Vai dar tempo de buscar, Senhor, ajuda. Guarda-nos, Senhor, desta dificuldade. Livra-nos, Senhor. Sim, mas devemos estar juntos. Ou quando eu vou na igreja, na reunião, no culto, eu tenho que ir lá para fazer o quê? Só para pedir? Ou é uma reunião social? Não pode ser, nem deve ser, e nem pode ser nada disso. Para adorar ao Senhor, para expressar a nossa gratidão, a nossa sincera gratidão a Ele, que é o que ela fez, e que também é a minha obrigação fazer. Então, por sua presença graciosa, pela graça em nossa vida. Não é porque eu mereço, muito pelo contrário, eu não mereço nada. Mas, né, na vida dos nossos familiares, estendida aos nossos familiares, com certeza, e na vida dos nossos irmãos em Cristo. Nós devemos expressar a nossa gratidão a Deus pela vida, pela presença dele aos nossos irmãos em Cristo. Não é só aos meus familiares, a minha esposa, meus filhos, meu neto e morreu aí, meus cunhados, minhas primas, não. É para os nossos irmãos em Cristo, que muitas vezes têm nos contado bênçãos do Senhor e devemos agradecê-lo. O Senhor tem abençoado aquela irmã, tem abençoado o trabalho das mãos daquele irmão na obra do Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. É assim que eu tenho que fazer. Então, agradecer ao Senhor pela presença dele na vida dos nossos irmãos em Cristo. E aos pés do Senhor, o local que devemos estar e oferecer a nossa consagração pura e fiel a Deus. Não é uma consagração em outras situações, para outras situações. Não, uma consagração de pureza do nosso coração e da nossa fidelidade a Deus. Então, vou orar ao Senhor, vou reconhecer que o Senhor Jesus é aquele que tudo pode e que é através dele que nós temos a salvação. Então, eu vou, através desse nosso ato, desses nossos atos, da nossa prática de vida também, onde outros possam reconhecer que precisam de um único e suficiente Salvador. Então, eu tenho que me consagrar ao Senhor, eu tenho que me dedicar ao Senhor. Como é que eu vou fazê-lo? Vou lendo a palavra, vou participando de cultos, vou me interessando em contribuir e colaborar para a obra de Deus no mundo. Não é só aqui nesse país, ou não é somente no Brasil. Aonde estiver necessidade da nossa pequena mão, vamos contribuir e colaborar. Então, Maria, ela fez um ato por aquilo que com certeza o Senhor Jesus fez na casa dela, mas também eu creio que ela reconheceu que o Senhor Jesus estava fazendo sinais e maravilhas diante dos olhos dela e na vida de tantos outros, o que ela agradeceu. Não está escrito, mas eu penso que foi assim. Outro, assim como Paulo fez, e tantos outros, e tantos irmãos que assim o fazem atualmente. Então, precisamos reconhecer que nós temos um único e suficiente Salvador, que é Jesus o Cristo. Então, é da nossa prática de vida, do nosso dia a dia, que essas pessoas possam reconhecer que necessitam de Cristo Jesus. E como? Confiando no Senhor e estando aos pés do Senhor para buscar o seu socorro sempre presente. Em nome de Cristo Jesus, que este exemplo da nossa irmã Maria, irmã de Marta, possa ser de utilidade para a nossa vida, possa ser de edificação para a nossa vida e seguirmos. Está registrado na palavra de Deus? Pratique, porque com certeza você não estará cometendo nenhum erro, nenhum pecado. E estar aos pés do Senhor Jesus, não há nenhum outro lugar que é melhor. Ainda que o mundo fale ao contrário, mas é aos pés do Senhor, na sua casa, na igreja de Cristo, nas reuniões de Cristo, nas reuniões do Senhor. Em nome de Cristo Jesus.
Amém. Então vamos orar ao Senhor. Espero que cada um tenha sido edificado, como nesta leitura e na busca desse conhecimento nós fomos edificados. Amém. Ó Senhor Jesus, Tu és aquele que pode todas as coisas. Nós devemos Te adorá-lo, nós devemos Te bendizer, nós devemos Te agradecer, nós devemos Te pedir. O Senhor é Deus sempre presente, que não falta, não falha e não vai desamparar nenhum dos Teus santos. Se nós tão somente estivermos aos Teus pés, obedientes ao Teu querer e à Tua vontade, estivermos aos Teus pés para ouvir a Tua palavra com o nosso coração, como cantamos, fala, fala, Senhor, que eu ouço a Tua palavra com todo fervor. E no nome de Cristo Jesus eu Te peço que o Senhor esteja abençoando a cada um desses Teus servos, desses Teus filhos, em mais uma semana que se inicia, onde eles estiverem. No seu local de trabalho, o Senhor conceda um trabalho, a vitória no local de trabalho, no seu ir e no seu voltar, nos seus relacionamentos, Pai. No nome de Cristo Jesus. Também por essas nossas irmãs, 33 irmãs, com idade acima de 75 anos, irmãos e irmãs, que o Senhor tem guardado e protegido. Que o Senhor conceda ainda muitos anos de vida a cada um dos Teus santos, dos Teus servos que trabalham na Tua seara. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós Te pedimos, Te bendizemos, Te louvamos e Te agradecemos por Tua palavra e por esta oportunidade de compartilhar esta palavra santa, no nome de Jesus. E o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo, permaneça com todos nós desde agora e para sempre, nós dizemos. Amém, Senhor Jesus, Deus vos abençoe e guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.